Queria que os irmãos recebessem o Sr. João com uma salva de palmas, né? Vamos lá. Vem cá, Sr. João. Hoje nós vamos... A gente vai ter o privilégio, né? E vamos orar. Senhor, nós estamos aqui tão gratos, Pai, por tudo aquilo que o Senhor já fez. Obrigado, Deus. Nós te agradecemos. Esse é o nosso coração, Pai, cheio de gratidão. O Senhor tem sido tão bom, tão presente. Louvado seja o Senhor, o nosso Deus. Agora, Pai, nós pedimos, usa esse momento, usa o meu Pai, usa, Senhor, esse espaço e fala com o teu povo. Amém. Nós pedimos o nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Pois é, meus irmãos, sou eu, presente para o meu filho, né? Ele é interessante que não fui nada preparado, não, viu? Mas Deus é desse jeito, né? Deus faz as coisas tão certinho que a gente fica até surpreso com as coisas que Ele faz. Eu agradeço a Deus mesmo pela vida do pastor Marcos, né? Pela igreja, a vida de cada irmão. Os irmãos... Deixa eu segurar aqui para não sair uma lágrima. Os irmãos não sabem como é bom, né? Olhar e ver todo mundo junto aqui. Uma igreja realmente amorosa. Então, isso me deixa muito feliz. E hoje eu quero falar sobre um homem grandioso, um homem que João escreve no seu Evangelho e não tem assim muita ênfase, não tem muito detalhe da vida desse homem, porque ele fala que ele era simplesmente um oficial do rei, o oficial do rei. Mas esse homem foi importante, porque ele quebrou todas as tradições, todas as normas, né, que o seu ofício lhe dava. Ele não se importou, né, de deixar de lado toda a sua grandeza de homem militar, né, porque ele era um soldado do rei e ocupava um cargo de grande destaque ali no palácio. E é interessante que ele passa por um problema muito sério. Este homem, ele tinha seu filho doente. E nada na época que a medicina pudesse fazer, conseguiu resolver curar o filho deste homem. E ele quebrando, rompendo mesmo, em fé, como nós cantamos aqui, ele vai em busca daquele que que era, naqueles dias, a única pessoa que poderia resolver o problema da enfermidade do filho dele. Ele sabia que era Jesus. Ele larga tudo. Ele sai de Cafarnaum, né? E vai se encontrar com Jesus. Vamos ver o texto aqui. O Evangelho de João, capítulo 43, capítulo 4, versículo 43. Passado 2 dias, partiu dali para a Galileia. Porque mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa a qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora,
Havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Por enquanto, só até aqui. Então, é aquilo que eu falei para os irmãos. Este homem estava com o filho enfermo, à beira da morte. E é interessante a gente ver que Jesus, ele caminhava, ele ia para a Galiléia, porque Jesus era galileu, como Galileu, gostava da terra dele. E porque Jesus era muito bem tratado, bem cuidado na Galiléia. O povo amava Jesus, ali na Galiléia, porque conhecia quem era Jesus, E é interessante que foi na Galiléia que Jesus fez o seu primeiro milagre. Por isso Jesus era tão amado. E eu quero também destacar a pessoa da mãe de Jesus envolvido nessa história que nós estamos contando para os irmãos agora. Porque quando a gente começa a falar que alguém vai em busca de um milagre, porque não existe mais nada para ele fazer a não ser correr atrás do milagre, a gente vê a necessidade. É pouco, irmão, precisa de mais uma meia dúzia aqui, hein? Obrigado, viu, irmão? Então a gente vê, quando uma pessoa busca tudo e sabe que só existe uma saída, ele fala: olha, eu tenho que fazer isso aqui porque não tem mais recurso nenhum. Eu vou, como este homem foi atrás de Jesus. Falando da mãe de Jesus, os irmãos se lembram que naquele casamento ali na Galiléia, a pessoa, ela teve um papel muito importante ali naquele casamento. Porque quando acabou o vinho, o que aconteceu? Ficou todos os convidados preocupados, os noivos preocupados, porque não tinha mais vinho. E a mãe de Jesus foi aquela pessoa que entrou na história para mostrar que ali estava alguém que era muito mais do que simplesmente o filho do carpinteiro. Ali estava o Filho de Deus, que era Jesus. E os irmãos sabem que ela, naquele momento, simplesmente chamou os serviçais e falou para eles: olha, façam tudo o que ele mandar. Porque antes ela já tinha conversado com Jesus e falou: olha, o vinho acabou. E Jesus até foi um tanto meio assim, não grosseiro, mulher, que tenho eu contigo, que não chegou a minha hora e tal e tal. Mas Jesus não quis se revelar naquele momento, mas em obediência à mãe, olha só o poder da mãe de Jesus naquele momento. Jesus simplesmente acatou aquela situação. E é interessante a gente ver que ela fala para o serviço: olha, faça tudo que ele mandar. Ela não falou mais nada. E Jesus mandou que eles enchessem aquelas talhas de água, e depois serviu a água. E o pessoal ficou admirado, porque era o melhor vinho que estava sendo servido naquele momento. Esse milagre veio para mostrar que é importante a pessoa crer. E eu vou falar de fé. Por isso que eu trouxe esse detalhe da mãe de Jesus, para que a gente pudesse pensar um pouquinho mais. Como é bom a gente ter fé, como é bom a gente crer
que Jesus é capaz de fazer muito mais do que a gente merece. E foi assim que este cavalheiro aqui, este oficial do rei, chegou para Jesus. Ele foi, porque ele não podia fazer mais nada, né? Não tinha mais recurso nenhum, e ele vai atrás de Jesus, porque o filho dele estava à morte. Eu quero dizer que ele poderia ficar, simplesmente se acomodar e deixar que o filho morresse. Mas ele não fez isso. Ele foi atrás de recursos. Por que será que ele foi atrás do recurso, né? Será que o filho era tão importante para ele? Um filho é importante para o pai? Quem é filho aqui que se acha importante para o seu pai? Né? Um filho é importante para o pai. Nenhum pai vai deixar de correr atrás, né, do bem-estar para os seus filhos. Todos os pais. As mães também. Eu quero dizer que as mães também vão buscar o melhor para os filhos. Assim como a mãe de Jesus, né? Este pai aqui, ele não se preocupou com a condição de ser um oficial importante lá no palácio. Ele era subordinado ao rei Herodes Antipas, aquele que depois nós vamos ouvir falar que foi ele que ordenou cortar a cabeça de João Batista. É isso mesmo? Foi esse Herodes aqui, não foi? Através da Herodíade, né? Aquela mulher estranha que pediu a cabeça do João. Bom, vamos voltar aqui a gente tem mais uns minutinhos. Eu quero voltar a falar deste homem que, para mim, ele é realmente grandioso. Ele vai à procura de Jesus. E ele chega para Jesus e diz assim: tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Jesus então lhe respondeu: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Veja só, irmão, que situação. Este homem se dispôs a chegar para Jesus, e de tal maneira que ele já não era mais aquele homem cheio de poder militar, né, de autoridade. E aquele homem chega para Jesus quebrantado, implorando, né, para o Senhor que não perdesse mais tempo, desce depressa. Meu filho está em Cafarnaum, 30 quilômetros daqui lá. Se a gente ficar conversando muito, meu filho vai morrer. Senhor, vá curar o meu filho. Jesus antes olha para ele e fala: olha, interessante, né? Se porventura você não vir o milagre, você não vai crer. Por que eu tenho que ir na sua casa, né? Eu imagino Jesus pensando: será que eu vou ter que ir na sua casa? Você não é capaz de crer que daqui eu posso fazer o milagre? Eu tenho que ir lá para você ver o milagre? Mas não foi isso que aconteceu. Aquele homem, ele simplesmente colocou toda a sua grandeza aos pés de Jesus para dizer: nada para mim importa. O que me importa é que meu filho viva. E então, para chegar a essa situação, a vida daquele homem
antes de Jesus, estava passando por uma transformação espiritual muito grande. Ele estava deixando tudo que ele tinha para se curvar perante o poder da autoridade de Jesus em curar o seu filho. E o que acontece com este homem? Ele simplesmente consegue convencer a Jesus. Jesus se condoeu. Jesus viu aquele homem, um homem quebrantado, um homem que tinha a sua vida colocada inteiramente à disposição de Jesus. Estava disposto a tudo para ver seu filho curado. Eu fiz um resuminho aqui, já no finalzinho. Novamente, ele insiste, né? Senhor, desce antes que meu filho morra. Desce antes que meu filho morra. São 32 quilômetros a distância. E ele viu a necessidade de não perder tempo. Jesus simplesmente olhou para aquele homem e disse-lhe: vai, teu filho vive. Jesus simplesmente disse: teu filho vive, né? Teu filho vive. Eu quero dizer, irmãos, que neste momento Jesus não precisou sair do seu lugar, de deixar a sua viagem, que ele ia para Galileia, para ir à cidade de Cafarnaum para cumprir este milagre. Simplesmente Jesus falou: vai, né? Vai, teu filho vive. E o homem creu na palavra de Jesus. O homem creu e simplesmente voltou correndo para casa. Eu queria destacar aqui uma verdade que nós aprendemos, que sem fé é impossível agradar a Deus, não é verdade? Porque é necessário que aquele que crê possa, eu até anotei aqui, porque aquele que se aproxima de Deus, aquele que crê que Ele existe, ele vai receber o prêmio, né? Por ter buscado aquele prêmio, aquela ajuda. E foi isso que aconteceu com aquele homem. Ele teve fé, ele creu, ele se aproximou de Jesus, ele foi ao encontro daquele que era o único que podia fazer o filho dele ter vida. E isso mostra a conversão, como aquele homem deixou tudo que tinha para trás e creu na palavra de Jesus. Creu e foi para sua casa. Vamos continuando aqui. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Ele já descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhes que seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela hora, precisamente, em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal, o segundo milagre de Jesus, depois de vir da Judéia para a Galileia. Bom, olha só o resultado
desse encontro do oficial do rei com Jesus. Ele creu, a mulher creu, toda a família, toda a casa dele creu. E os irmãos imaginem a alegria, naquele momento que toda a família se reuniu, o pai chegou e falou: e aí, como é que está o nosso filho? E todo mundo estava feliz, porque aconteceu aquele milagre, a ressurreição de uma vida de um homem que trabalhava no castelo do rei, no palácio do rei. E para encerrar, eu quero dizer para os irmãos que nada do que eu escrevi aqui eu estou falando, viu? Não quer dizer para não, né? Nada. Milagre é algo que só Deus pode fazer. Milagre é algo sobrenatural. Para acontecer o milagre, nós só precisamos crer. O oficial creu e toda a sua casa foi salva. E que seja isso para nós, sirva para nós, para a gente, na hora que precisar de Jesus, deixar tudo, deixar qualquer situação, porque só Ele pode ser a solução para todos os nossos problemas. Jesus é a solução. Eu sempre falo que a gente não deve nunca desanimar de crer. Não devemos crer. E no momento certo as coisas acontecem, porque essa é a vontade do nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Eu espero ser convidado outra vez, porque eu preciso terminar aquilo que eu contei para os irmãos aqui. Obrigado. Vamos ter uma palavra de oração? Senhor Jesus, muito obrigado por estar aqui nesta manhã e agradeço mesmo a vida do pastor Marcos por mais um ano de vida, que o Senhor esteja cobrindo com todas as bênçãos. Obrigado pela vida de cada irmão, Senhor. Em nome de Jesus, amém.